Abra sua Bíblia, eu quero ler dois textos a princípio, João 15, verso 7, depois Tiago 5 e 6. Quero trazer uma mensagem para vocês que tem por tema o poder da oração. Quero falar um pouco com vocês dos efeitos da oração. Será que a oração de fato tem poder? Será que nós temos essa necessidade de orar? Será que, como Paulo falou, que a gente tem que orar sem cessar, isso é possível diante da nossa realidade? Há quem diga que face à correria da vida, a gente não consegue exercer aquilo que Paulo falou para a gente sobre orar sem cessar. Será que essa é uma realidade? Eu quero trazer para vocês alguns pontos, uma mensagem pastoral para vocês, para poder estimular, porque temos vivido uma geração que esqueceu o que era comunicação com Deus. Eu costumo falar na Prosperity in Christ, de que quando eu leio a palavra de Deus, é como se ela fosse o WhatsApp do céu. Eu preciso ler para todos os dias receber uma comunicação do WhatsApp do céu, para que eu possa ser direcionado, para que eu possa ter uma vida melhor, uma vida plena aqui na terra. E o único canal de comunicação, para ativar o mundo espiritual, e vamos aprender mais sobre isso aqui nessa manhã, é justamente esse canal de oração que você tem com Deus. Então eu quero compartilhar com vocês aqui alguns pontos sobre esse tema. João 15 e 7, que diz assim: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Vá agora para Tiago 5 e 6, essa epístola universal aqui, Tiago 5 e 6, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sejais curados. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Meus irmãos, a oração do justo pode muito em seus efeitos. É interessante que quando você estuda ali os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê que ali cerca de 87 capítulos, eles relatam ali o ministério de Jesus. E se você, por curiosidade, for estudar a fundo, você vai verificar que cerca de 28 desses capítulos, eles trazem menções sobre oração. Ou seja, 1/3 do ministério de Jesus aqui na terra, ele é marcado por quê? Por oração. Isso é algo extraordinário. A Bíblia fala lá em Filipenses no capítulo 2, de que Jesus, sendo Deus, ele esvaziou-se dos atributos de ser Deus. Ele veio aqui para a terra, sendo 100% homem, 100% Deus, mas ele esvaziou-se dos atributos de ser Deus. E ele, mais do que eu e você, ele conhece a palavra que é dele, no que se refere ao quesito de oração. Tudo aquilo que você precisa para vencer aqui na terra, ela está associado primeiro à sua comunicação com Deus, porque Deus, ele nunca perdeu uma batalha. Então aquilo que Jesus teve para poder vencer aqui na terra, e de fato ele foi vencedor. Por mais que o inimigo ele queira dizer que ele matou Jesus aqui na terra, nós sabemos que o próprio Jesus, ele se entregou. Ele escolheu vir aqui, porque antes mesmo que existisse céu e terra, antes mesmo que existisse eu e você aqui na terra, Jesus, ele já tinha articulado o nosso plano, o plano da redenção. Gênesis, lá no início, ele fala que Deus enviaria que iria esmagar a cabeça da serpente, E esse segundo Adão, ele foi Jesus. Ele escolheu vir a esse mundo para poder se entregar pela minha vida, e pela tua vida. Jesus, ele tendo esse conhecimento, ele sabia que ele precisava de duas coisas universais para poder vencer aqui na terra. Sempre quando Deus escolhe um homem para fazer uma grande obra aqui na terra, ele dá a ele o Espírito Santo, para que ele possa trazer para ele o que ele precisa ali, para poder vencer aquelas situações, aquelas problemáticas, fazer aquilo que Deus quer que ele faça aqui na terra. No Velho Testamento, como é que isso acontecia? Por exemplo, quando Deus escolheu Davi para poder ser rei, a Bíblia fala que quando Samuel derrama sobre a cabeça dele o óleo da unção, o Espírito Santo que estava sobre Saul, então o rei, para aquele tempo, ele sai de Saul e ele vem agora e toma Davi. Por quê? Todo personagem bíblico, quando Deus chama, ele reveste com poder através do Espírito Santo. O azeite tem um simbolismo muito forte na Bíblia. O profeta, quando ia ser lançado para poder profetizar, ele tinha a sua boca, a sua língua ungida, para que ele pudesse falar direcionado pelo Espírito do Senhor.
Ele tinha os seus ouvidos também ungidos para que ele pudesse ouvir a voz do Senhor. Ele tinha os seus olhos ungidos para que ele pudesse enxergar o sobrenatural do Senhor. E era derramado sobre ele também azeite para que ele pudesse receber o Espírito do Senhor para cumprir sua missão aqui na terra. Assim eram feitos com todos os sacerdotes, com todos os profetas, com aqueles que Deus queria chamar para exercer algo aqui na terra. Com Jesus não foi diferente. Quando Jesus foi ser batizado por João Batista, a Bíblia fala que veio como se fosse uma pomba, ou seja, a materialização do Espírito sobre a vida de Jesus. Jesus só iniciou seu ministério aqui na terra depois que ele recebeu ali a unção do Espírito Santo. Não estou falando que Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito Santo para cumprir a sua missão aqui na terra. Ele foi batizado nas águas por João Batista, mas o próprio Pai, Deus, derramou sobre ele ali o Espírito Santo e jogou uma frase ali para ele que diz assim: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Jesus só iniciou o seu ministério ali depois que ele recebeu ali o Espírito sobre a sua vida. E a Bíblia fala que ele foi conduzido por esse Espírito para poder ser tentado ali aonde? Ali no deserto. Ele jejuou ali por 40 dias e depois ele passou ali alguns imbróglios. E o interessante é que Jesus provavelmente, porque tempo de jejum é tempo de consagração, eu renovo minhas energias através desse momento nosso de jejum, E como? Jejum e oração. Jesus ele foi preparado durante 40 dias em oração para poder vencer o quê? Satanás. Eu e você também precisamos entender o que é que Deus tem nos dado aqui na terra para poder vencermos as articulações de Satanás, porque a Bíblia fala que ele está sempre ao nosso derredor. Ele vai esperar apenas um deslize seu para poder te tragar, para poder acabar com a tua vida, com o teu casamento, com as tuas finanças. É por isso que Paulo fala que a gente tem que orar sem cessar. Tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, Jesus veio. Ele nos trouxe exemplo da própria vida dele para poder mostrar para mim e para você de que é possível seguir os ditames que estão na palavra de Deus. Porque a Bíblia não é um livro aleatório, ele é o manual do homem por excelência. Tudo aquilo que você precisa para vencer aqui na terra está contido, e nós hoje, esta geração, temos esse duplo privilégio. Primeiro privilégio, nós temos o compêndio, Bíblia Sagrada. Se você ler, estudar, se você se aprimorar nela, meditando, deixando que o Espírito Santo te revele, com certeza você vai ser uma pessoa de sucesso aqui na terra. Só que o sucesso é relativo. Jesus disse certa vez: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Ou seja, você vai ter dificuldades, você vai ter problemas, você vai ter perdas, mas se você estiver conectado com a palavra, aleluia, e glória a Deus por isso, tudo aquilo que você pedir, Deus vai estar disposto para te dar. Porque se você pede a luz da palavra de Deus, é algo que Deus já prometeu para a tua vida. Mas só se vence nesse mundo através da oração. Jesus ele sabia na sua caminhada que ele seria tentado por Satanás e que não seria fácil um ministério de apenas 3 anos aqui na terra, porque ele iniciou com 30 e foi embora com 33, mas ressuscitou ao 3º dia, e é por isso que eu e você estamos aqui hoje. E ele foi recarregar suas baterias. Por que eu fiz essa abertura aqui longa para vocês nesse início de mensagem? Porque você precisa entender que se você quer vencer aqui na terra, aqui nesta vida, você precisa estabelecer conexão com Jesus. John Wesley fala que a oração é o oxigênio da alma. Se você precisa para alimentar o seu corpo do oxigênio, do H2O para sobreviver, você precisa do oxigênio, oração, para poder alimentar a sua alma. E eu trouxe aqui alguns pontos que a gente pode trazer de exemplos da vida de Jesus para certificar para vocês que de fato Jesus orava. Eu afirmei aqui que 28 capítulos dos 4 evangelhos, eles mostram oração, Jesus orando. Ou seja, 1/3 da vida de Jesus estava em oração. Vamos a alguns pontos aqui, Antes de escolher os discípulos, Lucas 6, 12 e 13, Jesus orou para poder escolher ali os discípulos, Jesus orava antes de milagres, por exemplo, João 11, 41 e 42. Jesus orava em meio às multidões, Mateus 14, 23. Ele orava em momentos de dor, Mateus 26, do 36 ao 39. Ele orava agradecendo, Lucas 10 e 21. E até mesmo na cruz, Jesus orava.
todo tempo Jesus estava orando. Olha o que diz João 8:29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus estava o tempo todo conectado com Deus. O maior momento de dificuldade, de luta, se é que eu posso falar isso, quando Jesus ele pega o cálice onde continha a ira do Senhor, ele fala assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O que constava nesse cálice? Ali constava a ira de Deus. Jesus, ele sabia o que era o pecado, mas não conhecia o pecado. E pela primeira vez na sua existência, na sua história, ele ia ter o pecado nele. Ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele completa, porque ele sabia da sua missão: mas que não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Quando você entender que a sua comunicação com Deus tem que ser expressa em todo o tempo e todos os dias da sua vida, talvez a porta que você tem tanto buscado, ela comece a se abrir na sua vida. Provérbios 19:21 fala que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você está aqui não como plano B do Senhor, mas existe um propósito para a sua existência aqui na terra, e esse propósito só vai ser revelado no que existe de melhor quando você se conectar com Deus. Porque o teu Criador, ele quer se apresentar, quer se mostrar, quer ter comunicação com você, para que até mesmo nos tempos de dificuldade, quando você dizer assim: Senhor, eu quero morrer, o Espírito Santo, que vai até a presença do Senhor com gemidos inexprimíveis, ele possa até o Pai dizer assim: Pai, tu conhece eles não querem morrer não, eles querem a vitória deles. Abre portas para que a vitória deles possa chegar em nome de Jesus. Que você possa entender, assim como Jesus, das tuas necessidades de orar aqui na terra. Hoje vivemos uma geração que não tem tempo de orar. Elas reclamam que não vê cura na igreja, reclamam que não vê poder na igreja, mas esquecem que elas mesmas não têm orado. E quando a Bíblia fala orar sem cessar, não é você chegar no teu ambiente de trabalho e dizer assim: ó, patrão, agora eu vou parar para orar, e começar a falar línguas estranhas. Não, não é isso. Orar sem cessar é orar em todo o tempo na sua mente. Você ora no banheiro tomando banho, você ora no carro dirigindo, e você também tira o teu cantinho de oração para que você possa orar na tua casa. Mas é orar o tempo todo. Por quê? A tua mente projeta a tua conexão, com o mundo, e aí também vai o mundo espiritual de duas formas. Você tem a tua memória longa e a memória curta. Vamos um exemplo: memória curta. Eu tenho que tomar uma decisão aqui rápida daquilo que eu vou falar, porque eu estou pregando. Eu não posso dizer assim: pastor Renan, chegou a minha hora de pregar, me dá um tempo que eu vou orar para que Deus possa revelar a minha mensagem. Eu já tenho uma construção de oração anterior, para que Deus possa me dar nesses curtos espaços de tempo que eu me comunico com vocês, a mensagem que Ele já me deu, para que eu possa refletir para vocês hoje. Tempo de oração é isso. Vou usar um exemplo bíblico. Davi, ele tinha história com Deus, tinha ou não tinha? Quando todo mundo estava com medo do gigante Golias, ele falou assim: ó, deixa comigo que eu resolvo. Aí Saul falou o quê? Com esse aí você não pode lutar. Ele falou assim: não posso lutar? Como não? Tu já viu alguém vencer leão e urso com as mãos? Eu já venci. Venci leão e venci urso. É impossível tanto quanto vencer o quê? Gigantes. Porque Davi sabia que a sua força não estava no braço dele, não estava nunca na funda dele, mas aquele que sempre trouxe livramentos para a vida de Davi e gerou a vitória para a vida dele na pessoa do leão e do urso, também era capaz, porque ele vivia ainda naquele tempo, para trazer a vitória sobre quem? Sobre o gigante Golias. As circunstâncias que você está passando na sua vida e que você não tem conseguido vencer, é porque você não tem tempo de oração depositada para com Deus. Ou você só fala, é mal educado, pega a oração, fala igual uma metralhadora, mas esquece de poder permanecer em silêncio na presença do Senhor, para que Ele possa falar com você também aquilo que Ele quer para a sua vida. Quando você entender que você não reza repetições, mas que você ora, bate-papo, diálogo, comunicação para com Deus,
Deus vai começar a se revelar daquilo que Ele quer para a sua vida. Então que você possa começar a entender de que você precisa, para vencer os desafios da sua vida, tempos prolongados de oração para com Deus, para que nos momentos rápidos você consiga tomar decisões expressivas. Quantos lembram de Neemias? Neemias certa vez entrou no palácio, um homem sempre sorridente, não vivia de murmurar. A geração de hoje mais murmura do que traz alegria. Acha que entrar num ambiente para baixo, assim, na bênção, meu irmão. Nossa, pastor, hoje a dor de dente está insuportável. Encontra outro dia, na bênção, meus irmãos. Meu casamento está tão ruim, pastor. Na bênção, meu irmão. Aquele patrão hoje me perturbou o dia inteirinho. Ele nunca tem uma coisa boa para contar. Neemias, quando entra na presença ali do rei, o rei percebe que havia algo ali diferente. E ele faz uma pergunta. Imagina Neemias dizer assim, ó: Todo-Poderoso aqui da terra, me dá 5 minutinhos que eu vou orar, consultar a Deus o que eu preciso fazer. Ele consultou na sua mente a Deus, para que Deus pudesse ter misericórdia dele do que ele falar. Por quê? Porque ele tinha tempo de oração, tempo de intimidade para com Deus. As circunstâncias da vida e os maiores e principais problemas da sua vida, você não vai vencer fruto daquele momento que você está vivendo, mas sim pelo histórico que Deus te preparou para aquele momento. Eu lembro quando eu comecei a pregar, eu recontava a história bíblica. Eu lia lá o texto, por exemplo, Salmo 23, e eu recontava o Salmo 23, recitando inclusive os mesmos versículos, porque eu não tinha maturidade para poder aprofundar ali o Salmo 23, por exemplo. Por quê? Necessitava de oração, necessitava de maior conhecimento bíblico e também experiência, porque tem coisas que você vai adquirir com o tempo de maturidade da sua vida, experiência. Eu estou fazendo todo esse paralelo para vocês poderem entender de que qualquer coisa que vocês venham a fazer na vida, vocês precisam fazer isso debaixo de muita oração. Quer muito poder, quer muita vitória, você precisa se alimentar de muita oração. Quer ver algo interessante aqui para vocês poderem compreender, né? Lucas 11:1 diz assim, e aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Pode procurar na Bíblia de cabo a rabo, de Gênesis e Apocalipse. Não tem em nenhum momento Jesus ensinando o povo a pregar. Não tem Jesus ensinando o povo, né, a poder ser profeta, ser boca de Deus para aquela geração. O povo, quando a Bíblia retrata, fala que o povo pediu para orar, assim como João Batista ensinava a orar. Porque os discípulos que caminhavam com Jesus começaram a entender de que esse homem tem algo diferente. Em estudar a Bíblia, a gente tinha doutores da lei daquela época que tinham notável saber de conhecimento do que existia para eles ali, como Bíblia Sagrada, como rolos, né? como seja como vocês queiram chamar naquele momento. Tinha muita gente que tinha um conhecimento, mas eles perceberam e começaram a entender de que Jesus tinha algo diferente, algo novo. E eles perceberam que Jesus orava mais do que todos. Se ele, sendo Deus, né, representante de Deus aqui na terra, ele orava nesse tanto, eles começaram a se questionar: Jesus, nos ensina a orar, porque eles também queriam desfrutar daquilo que a oração poderia trazer para Jesus, também refletisse na vida deles. Aí eu pergunto: o quanto você tem orado? Os cultos de oração das igrejas são os cultos mais vazios. Normalmente as vigílias até dão um número bom de pessoas, mas nunca tanto quanto um momento de comunhão, com almoço, com jantar ou uma festividade. Por que será que a igreja não ora? Porque o inimigo está sempre ao nosso derredor e ele suga as nossas energias. Não, porque a tua prioridade não tem sido as coisas do Senhor. Eu tenho dito lá na igreja e pregado lá na igreja que, cuidado, eu nunca vi tanta gente arrumar bico, hora extra de trabalho, como nos dias de culto. Eu falei: isso é o inimigo que está te rodeando para poder roubar tua atenção, para que você não venha servir ao Senhor.
E as pessoas de fato não têm servido ao Senhor, porque qualquer coisa é um cansaço, é um parente que chega em casa, é uma roupa que não está passada, que faz com que as pessoas desistam de ir à igreja. É uma geração de pessoas que não tem mais a alegria que a Bíblia fala. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando você fala para os filhos é motivo de tristeza. Vou ter que largar o videogame, vou ter que perder o momento do tablet. E os pais não têm percebido que eles têm tirado, arrancado as pessoas mais jovens da igreja. Conversando com pastores de igreja, a preocupação hoje é: quem serão as pessoas que vão tocar as igrejas daqui a 5, 8, 10 anos? Porque os pais têm tirado os filhos da igreja, porque fala que o primeiro ministério é a família, e isso não está errado, é correto. Mas quem falou que esse primeiro ministério que é a família, ele tem que ser arrancado de dentro da igreja? Pelo contrário, ele tem que ser inserido cada vez mais na igreja, porque aqui é que você tem um alimento que vai libertar e ensinar o teu filho e a tua filha. Igreja que não ora é fadada ao fracasso. Igreja que não ensina a palavra de Deus, não existe libertação. Os discípulos aqui do texto que eu li, eles clamaram: Jesus, pelo amor de Deus, nos ensina a orar. Vamos a alguns textos bíblicos aqui. 1 Samuel 12, 23. Quanto a mim, olha que forte, longe de mim pecar contra o Senhor. Por quê? Deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tiago 5,13 diz: está alguém entre vós aflito? Está aflito, meu irmão? Está aflito, minha irmã? Olha o conselho, ore. Está alguém contente? Cante louvores. Salmo 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. O Senhor está perto de quem busca Ele de dia e de noite, em oração. Quer ter intimidade com Deus? Busca Ele em oração. Salmo 41, 1 diz assim, ó: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. E aqui tem uma característica interessante. Dizem os estudiosos que a corça, quando ela não ingere água, ela fica desesperada, porque ela vai ficando fraca e ela tem uma necessidade de água, e ela começa a exalar um cheiro, e esse cheiro é tão forte de que os seus predadores conseguem identificá-la mais rápido. Qualquer semelhança é mera coincidência. O inimigo também conhece as pessoas que não buscam a fonte de água através da oração na pessoa de Cristo Jesus. O inimigo está ao nosso derredor e ele conhece as pessoas que oram e que não oram. As pessoas que oram, ele sabe que está blindada, porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor dessas pessoas que têm intimidade, e que essas pessoas que oram, elas têm muito poder para expulsar demônios, poder para realizar curas e milagres e tantos outros prodígios e maravilhas que você pode fazer e realizar. Jesus fez tudo aqui na terra vencendo como homem, e usou aquilo que Deus te deu nessa geração como poder para que você possa vencer também. Só que o problema é que você muitas vezes não ora, ou não está no nível de oração que você necessita para poder expulsar demônios, para poder levantar a mão e dizer: em nome de Jesus, levanta e anda. Quanto tempo de oração você tem gastado com Deus, ou investido com Deus? Você precisa orar. Assim como a corça anseia por água, ela tem necessidade de água para poder se fortalecer, para poder estar de pé. Assim também eu e você, porque a oração é o oxigênio da alma. A pregação ela edifica e ensina, mas a oração de intimidade fortalece a fé e abre caminho para a vitória. Glória a Deus por isso. Eu já caminho aqui para o final, meus irmãos. Alguns efeitos aqui da oração. Primeiro efeito da oração: a oração ela é a ativação do mundo espiritual. Vamos para o texto, 2 Crônicas 7, 14 e 15, né? Deus falando a Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua
terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. A oração é um convite para que Deus possa se envolver na tua vida, nos teus problemas. Assim como Deus não vai ser ali um entrão de poder dizer: eu vou habitar dentro de você e vou te salvar. Ele também não vai entrar na tua vida se você não chamar Ele para poder compartilhar daquilo que você tem chamado de sua vida. Olha o texto: eis que estou à porta e bato. Vai abrir para Ele ou não? Se você abrir, Ele vai entrar. A oração é a mesma coisa. Quando você ora, é um convite: Senhor, participa aqui dos meus negócios comigo. E esse sócio, eu caminho com ele ou não? Qual o próximo passo? É tempo de ampliar as tendas ou de permanecer quietinho por causa do contexto? Gente, o Brasil sempre viveu crises. Viveu ou não viveu? Qual foi o tempo que o Brasil não teve crise, meu irmão? Eu não conheço. Vive de crise em crise, não é de fé em fé, não é de crise em crise. Agora, quem está em Cristo Jesus, ele não vive de crise, vive de Cristo, porque Ele é o nosso direcionador para mostrar o que você precisa e o que você tem que fazer. Convida Jesus para tudo na tua vida. Vai casar, Senhor, me direciona quem é a mulher ou quem é o homem. Senhor, o casamento está difícil, convida Jesus. Senhor, toma essa varoa, porque eu não aguento mais. É igual uma goteira, tem. Você riu, né, varão? Vamos inverter agora. Senhor, eu não aguento mais esse homem. Não trabalha, passa o dia inteiro em casa só jogando videogame. O homem é bruto, só grita, só reclama. Coloca nas mãos do Senhor, que Deus vai moer ele rapidão. Vai dar um giraia nele, ele vai ficar quietinho, bonzinho, uma bênção, né? Minha esposa lá em casa tem um cantinho de oração. Quando ela vai, eu já fico preocupado. Falei: Senhor, como é que eu estou? Perdoa todos os meus pecados. Se eu tratei ela mal, por favor, me perdoa, mas tem misericórdia. Aleluia. Grandes coisas, né? Coisa boa é ter uma mulher que ora, mas fica pianinho, porque senão Deus faz assim, ó, tchá. Então, fica esperto aí, varão. A oração é um convite a Deus para que Ele se envolva no que é nosso. Não podemos ter um relacionamento sobrenatural com Deus que não seja através da oração. Segundo, a oração, ela gera alegria. Olha o Salmo 16:11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Gente, é sempre a direita, já perceberam isso? Nada é à esquerda, tudo é para a direita, amém? Recebe aí em nome de Jesus. O povo gosta de política, né, pastor Renan? Salmo 122:1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo 126:2 nos diz: então a nossa boca se encheu de riso. Aleluia, isso é lindo. A nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor fez a estes. O Espírito do Senhor é alegria para a tua alma. É por isso que os crentes, quando está passando dificuldade, está passando prova, ele louva. Já dizia Cassiane, né? Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Não importa, louve. Como é que diz a letra? Não importa, louve, seu louvor invade o céu. Por quê? Olha só, Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos. Oh, glória! Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. De noite ou de dia, rega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Você vai orando e Deus vai trabalhando. Você vai orando e Deus vai libertando. Você vai orando e Deus vai salvando a tua casa. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Está difícil, louve. Está chorando, louve. Aleluia.
Vai, glorifica Ele, porque Ele está aqui. Aleluia. O Espírito do Senhor vai alegrar a tua alma em nome de Jesus. O Espírito do Senhor vai alegrar a tua alma em o nome de Jesus. Aleluia. A oração também ela gera livramento. A oração quebra armadilhas, desfazendo os planos ocultos do inimigo. A oração quebra prisões espirituais, abrindo portas e libertando cativos. A oração quebra toda sorte de opressão do diabo, livramento, trazendo alívio e vitória. A oração gera o livramento, porque quando o adversário arma, o Senhor vai adiante e destrói a armadilha preparada contra nós. Olha o Salmo 34:4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aleluia. Daniel 6:22. Daniel orava 3 vezes ao dia, não negligenciava isso em nenhum momento, por nenhum decreto real. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Ele falando lá com o rei, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Atos 16:25, né? Paulo e Silas foram para a prisão, né, por libertar ali um jovem possesso de um espírito de adivinhação. Olha só, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, aleluia, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Quando a oração sobe, meus irmãos, o livramento ele desce, e nenhuma armadilha do inimigo ela prevalece. Vou repetir, quando a oração sobe, aleluia, o poder de Deus desce, e nenhuma das armadilhas e artimanhas de Satanás elas irão prevalecer sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Busca Ele em oração. E por último, aleluia, quanto mais você ora, mais você confia em Deus. Davi ele tinha certeza que o Golias iria cair. Os melhores daquele tempo estavam com medo. Seu irmão Eliabe, varão de guerra, o homem segundo os olhos de Samuel, que seria alguém mais preparado para poder ser rei. Mas Deus pouco importa com o sexo seu, se é homem, se é mulher, se é forte, se não é, se é valente, se não é. Mas Ele conhece o teu coração, se é um coração dedicado para poder querer agradar ao Deus Todo-Poderoso. Davi tinha tempo de comunhão com Deus, porque só vence leão e urso. Vai você hoje, mesmo com as tecnologias que nós temos, armas de fogo e etc., tentar vencer um leão e um urso, que simplesmente chega ali para dar um bote contra você, a dificuldade que é. E ele que andava com fundo e com cajado. Mas se você entender que não é a fundo e o cajado que você tem, mas é o poder que está naquilo que você se relaciona com Deus, para que você possa ter depositado tanta oração, tanto coração entregue ao Senhor, porque nos momentos de dificuldade que você não sabe quando vai se levantar, você vai ter tanta comunhão com Deus, que o gigante pode até dizer assim, ó, sou eu algum cão, para vires contra mim com paus e pedras? Você vai ter tanto poder de Deus para dizer assim, ó, ainda hoje, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Por quê? Porque Davi ele tinha certeza da sua vitória, porque ele tinha tempo de comunhão e intimidade para com esse Deus Todo-Poderoso. E ele só fez a parte dele, porque não existe oração sem ação. A única coisa que Deus não vai te dar é o ânimo. Pastor, o que é isso? Não vai. No mundo tereis aflições, tendes bom ânimo. Quando Deus chama Josué a poder fazer a obra, também mandou ele o quê? Ser forte e corajoso, ou seja, te anima aí, varão. Por quê? Quando eu demonstro ânimo diante dos problemas da vida, eu acredito por fé que Deus já me deu aquela vitória. Então o ânimo é contigo. Ora, mas faz a tua parte. Ânimo é o agente ativador do ser. Você precisa se ativar sozinho.
Por quê? Porque o impossível é Deus que faz. Davi pegou a sua funda e só rodou. Quando ele rodou, imagina: Senhor, agora é contigo. Por quê? Porque eu tenho um depósito de oração, eu tenho intimidade contigo, eu tenho história contigo. Agora me dá a vitória. Por quê? Davi queria essa vitória para que todo mundo soubesse, inclusive o próprio povo de Deus, que ainda existe Deus em Israel. Tiago fala que tem pessoas que pedem, pastor Renan, mas não recebem, porque pedem mal, pedem para gastar para os seus próprios deleites. Existe uma premissa bíblica que diz o seguinte: quer comamos ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Quando você entender que o conhecimento com a palavra de Deus, a luz da oração sem cessar, é o que Deus precisa para casar a tua vitória, você vai ler mais a palavra de Deus e vai buscar mais a Deus em oração. Eu termino com esse texto aqui, ó, João 15:7, que diz assim, ó: e vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. O que é que você tem pedido a Deus nessa manhã? Fica de pé. O que você tem pedido a Deus nessa manhã? Pastor, eu preciso que meu filho seja salvo. Já é salvo em nome de Jesus. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Se um dia entrou salvação na tua casa, é certeza que vai se estender para toda a tua família. Aleluia. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa manhã, eu não sei o que você está sofrendo, o que você está passando, mas nos tempos de maior dificuldade faz assim, ó: então louve, simplesmente louve. Me ajuda aí. Tá chorando, louve. Adora o Senhor, adora o Senhor. Eu sinto a presença dele neste lugar. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito Deixa o teu povo, Senhor, desperta o teu povo para te buscar em oração, para serem cheios de ti. Segura aí baixinho. Eu quero hoje te fazer um desafio. Eu acredito no poder da oração. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje, ou o que você está precisando, mas eu quero te desafiar. Saia do teu lugar, venha até a presença deste altar e coloque as tuas causas impossíveis hoje, porque eu creio que Deus vai dar a tua vitória hoje em nome de Jesus. Sai do teu lugar, vem aqui para frente, vem aqui. Enquanto o louvor canta aqui, ó, você vem para cá acreditando que a tua vitória ela vai chegar, porque ela já chegou. Deus vai na frente, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos,